Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira. Esqueci de ligar o aplicativo. Agora sim, aí está, bom dia pessoal, sexta-feira. Aplicativo desligado não toca, né? Como diria o poeta. 14 de fevereiro, erramos por um. Era pra ter sido 13, sexta-feira 13. 14 de fevereiro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 29 minutos. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro, deixe seu like, tá? Eu parei de pedir assim insistentemente nos últimos vídeos e os likes caíram e as visualizações também. Tão importante quanto o teu view, a tua retenção. Claro que o YouTube sabe, quanto mais tempo o usuário fica assistindo, ele entende a relevância do vídeo para o espectador e distribui, entrega para outros, né, que não são inscritos no canal. Mas tão importante quanto o seu view, a sua retenção no vídeo. Por isso que eu agradeço sempre, muito obrigado para quem chegou até o final desse vídeo. A retenção é importantíssima também. Mas eu não vou ficar pedindo para ti ficar 1 hora assistindo esse vídeo sem pé nem cabeça. Mas eu posso pedir para tu deixar o like, né? Não te custa nada. Chegou até aqui, deixa o likezinho ali. O YouTube vai entender que tu gostou e vai ofertar, vai oferecer, vai entregar. Nossa senhora, o que foi isso, tia? Vocês viram? Cara, não sei se foi uma pedra que caiu no para-brisa. Não foi dentro, foi fora do carro. Que loucura, que cagaço, tia. Pelo menos não ficou nada marcado. Tinha um rapaz ali mexendo no poste na CE. Não sei se não foi uma descarga elétrica, mas tô vivo e não me caguei. Pelo menos por enquanto. Vamos lá então, né? Já irritado com o estagiário de partida. Fazer uma corrida que tem que fazer. Buscar 6 minutos, 2.7 km, 23 pirinhas para rodoviária. Não é de todo ruim a corrida, na real. Não é de todo ruim. Não gosto de rodoviária, principalmente na sexta-feira. Principalmente na sexta-feira. But o que está acontecendo aqui, eu acho que eu não preciso citar para vocês, né? Aqueles desaforinhos de sempre. Patati, patatá. Então vamos lá. Sobre o dia de hoje, nem consegui falar. Sexta-feira, então, né? Eu acho que vai ser um movimento bom. Eu tô com uma expectativa legal pro dia de hoje. A temperatura tá agradável, 20 e poucos graus. Tô com o ar-condicionado agora, devo permanecer assim. João Moura. Que ruazinha safada é essa, tia? Segundo take, segundo atravessamento, né? Primeiro foi uma pedra, sei lá o que caiu no meu para-brisa. Revi o take ali pra ver se eu conseguia identificar o que aconteceu. Nunca saberemos. Sei que levei um cagaço. Enfim, vou lá buscar a Amanda então, lá na Basílio Perenfilho, bem no meião do tapete. Na verdade no final do tapete, né? Quase no limite sul do tapete. Tapete é a região da Zona Sul que eu apelidei um dia, que engloba aqui toda essa região entre a terceira perimetral, que seria a Cavalhada, Aranoá e tal, Barra Shopping Sul, e ao sul o Morro do Osso. Esse aqui é a minha esquerda. Essa região aqui dos bairros Cristal, Camaquã, Tristeza, Vila Assunção, Cavalhada. Vila Nova está fora. O que tiver para trás lá da Cavalhada já é zona rural, não está definida nas minhas regiões de trabalho. Mas enfim, vou lá buscar então a Amanda, né? Viazinha ok, destino não gosto mesmo de rodoviária por causa do enrosco que tem lá e por causa do amadorismo de alguns bunda-moles que ficam lá trancando, sem saber o que fazer com o passageiro, sem saber aonde parar, sem saber onde se posicionar. Mas enfim, tem que fazer pelo destino, né? Vou chegar lá perto do meio-dia. Vou chegar depois do meio-dia, agora são 10 para o meio-dia. Meio-dia e 10, meio-dia e 15 vou chegar lá provavelmente.
já na hora de um possível movimento aí, quizá até com um pouquinho de dinâmico, né? E vamos falando mais sobre o dia de hoje ao longo desse vídeo. Ou não. Vamos lá então, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Pense na cena patética dessa rodoviária pra entrar na... Pensem. E o cara fazia assim pra mim, ó. Passar por cima. Paradinho na curva assim. Sabia na curva ali? Paradinho esperando na fila dos... Cara, que coisa irritante essa rodoviária. Por isso que eu não venho aqui, lembrei disso. Enquanto eu fazia essa viagem pra Amanda, que por sinal, passageira perfeita, entrou muda, saiu colada, tava na rua me esperando, não tinha mala. Ou seja, tudo que o motorista aplicativo, pelo menos eu, procuro nos passageiros, né? Envolvimento zero, só aí. Assim como quem vai a merda. Enquanto eu fazia essa viagem, entrou uns latão lá no meu Pix. Eu preciso agradecer ao amigo Jair Braga, que do fundo do coração dele, assim como quem vai a merda, ele mandou mensagem, me mandou uns latão pra eu degustar essa noite depois que eu finalizar. 25 pilinhas deixou lá no meu Pix. Que delícia, né, cara? Muito obrigado, Jair. Valeu mesmo. Valeu pela força. Cheguei aqui, Cheguei aqui pegar a Silvia enquanto eu agradeci o Jair. E claro que a Silvia não contava com a minha astúcia, né? Tô aqui na Farrapos, quase a esquina com a Barros Cassal, e pra ir ali pro mercado, 9 pila de Comfort. Mas enfim, não tá aqui, não tá pronta, não tá disposta e provavelmente não está cheirosa também. Mas enfim, Jair, muito obrigado. Foi engraçado que eu acordei hoje de manhã com a mensagem dele. Ele viu um vídeo meu, louco a pouco. Esse é o título do vídeo, antigo, não sei. Eu realmente não fui atrás da informação. Um vídeo antigo, ele dando gargalhada, fazendo uns comentáriozinhos, dando gargalhada ali e tal, pedindo parte 2 do vídeo. Então eu vou ter que analisar esse vídeo para de repente fazer a parte 2 do louco a pouco, né? Mas... é a Silvia, será? O curioso é que tava lá eu mais magro, sem barba e com a mesma camiseta. No caso a rosa, não essa aqui. Uma que eu uso quase que semanalmente aí. Enfim, o motorista é o mesmo, as viagens também. Bom dia, Silvia. Sim. Tudo bom, senhora? Ele ficou discutindo comigo. Ai, moço, tu vai me dar 1? Vai me dar nota 1? Disse, claro, dona Silvia. Ué, mas por que tu vai me dar nota 1? Ué? A senhora me deixou esperando. Ah, mas foram só 30 segundos e aquele elevador trancou. Cara, foram só 30 segundos, mas são 30 segundos meus. A senhora roubou 30 segundos da minha vida. Não interessa se o seu elevador trancou ou não. Não tem nada a ver com isso. Se ele trancou, só tem que reclamar. 5,98, vai tudo te fuder, ô merda. Que dia pra passar raiva hoje. Puta que pariu. Vinte para as 2 da tarde, tô aqui no recuo da RBS. Tô saindo já, amigão. Deixei o locutor do horário das 2 às 5 agora, da cidade, da cidade não, da 92. Quando ele entrou no carro, eu não conhecia ele, não escuta a cidade, não escuta a 92. E quando ele me deu boa tarde, o crachazinho da RBS, já sabia que ia trazer pra cá. Tá, esse aí é locutor sem dúvida nenhuma. Só não identifiquei nem pelo nome e nem muito menos pela fisionomia. Diz ele que vai mandar um abraço agora no horário dele, das 2 às 5, horário dele. Diz que entre 2 e 2 e meia, vou colocar só pra ver qual é que é. Se ele realmente vai mandar um abraço. Se alguém escutar aí a 92, tem por hábito, vai escutar lá um abraço pro Daniel Costa da Vila Nova. Não quis identificar o canal. Não elevei esse take aqui. O cara entrou falando sem parar toda a viagem. Eu 2 vezes eu desliguei o som do pretinho. A primeira vez ele disse, não, pode deixar, senão não dá pra deixar o som do pretinho. Não sei nem pra onde eu tô indo. Aí 8,98 pegar na zenha pra levar pra Miramar. Vamos dar. Cara, que loucura isso, tio. Se eu contar, ninguém acredita. Vou buscar a Juleci. Tá falando até agora, lá tá ela. Não vou mostrar. Não vou mostrar. Já mostrei. Cara, que é isso? Meu Deus, a viagem durou 4 minutos. Parece que foi uma vida inteira. O que ela tá voltando? Não, deixa eu fugir, não. Não, tchau. Não quero saber da senhora mais.
puta que pariu. Contou a vida inteira da filha dela em 3 minutos. Sabe essas velhas ansiosas que moram sozinhas? Tudo começou porque ela tava no Bradesco da Zenha. Ela mandou mensagem: estou no Bradesco. Daí tô chegando no Bradesco e passei por ela numa loja de eletrodoméstico me abanando assim, só que a minha passageira tá no Bradesco. Daí encostei na frente do Bradesco e daí ela vinha vindo correndinho assim. E eu, putaço, por que manda mensagem então se não tá onde diz que tá, né? Ai, moça, desculpa, eu tava olhando a geladeira pra comprar pra minha filha. Ela tá precisando, ela entrou falando já. Ela precisa comprar uma geladeira e uma cama, eu disse, tá. E aí eu com isso fiquei pensando. E daí não sei o que, porque daí ela começou. E começou a contar a história da filha dela. Não sei, assim, tipo, sabe? Que loucura, 8 pilas pra Taveira Júnior. Não vou buscar 6 minutos, nem pra uma corrida de 8 pila. Agora são 10 para as 2 da tarde, eu não consegui escutar o Pretinho ainda. Primeiro foi o rapaz lá da 92, que falou durante 20 minutos. E agora essa senhora. E eu preciso me mijar como se não houvesse amanhã. E não ganhei nada. Deu o que? 70 pila, eu acho, em quase 3 horas. Não, 74 tinha antes dos 8 que eu fiz agora. 83 em quase 3 horas. Não, em quase 3 horas não, comecei 11h30, 2 horas e meia, não vamos forçar a barra, né? Estamos com quase 30 por hora. Como é que diz aquele youtuber? Vamos dar ele no meio, porque o dia é curto, não, a vida é longa. Não, esse dia vai ser longa. Esse dia vai ser longo, não, o dia é longo, mas a vida é curta. Um abraço então pro Mauri Grando, esse é um nome do locutor da Rádio 92 que eu levei ali pra RBS mais cedo, que eu comentei aqui. E ele mandou um abraço pra mim, não resisti, coloquei no 92 pra escutar. Ele cumpriu a palavra, mandou um abraço e citou lá. Eu ratei, né? Devia ter falado do canal e não da minha pessoa física. A minha pessoa física não interessa a ninguém. Não quer dizer que o meu canal interesse, né? Interessa. Não é a palavra certa agora, enfim. Eu não sei nem falar isso. Mas de qualquer maneira, ele mandou um abraço para registrar aqui, Mauri Grande. Então, um abraço para ti também. Espero que esse take chegue em ti. Eu não resisti agora. Procurei ele no Insta. Segui ele. @ Mauri Grando. Bem assim como se lê. Como se fala o nome dele. Fácil arroba. E enfim, mandei uma mensagem de agradecimento lá pra ele. Tô aqui na Vila Assunção, trouxe a moça. Ainda bem que peguei uma corrida única de quase meia hora. Peguei lá no Aviador Porto e trouxe aqui pra rua Burum, na Vila Assunção. De Comfort, 26 pilinha, a melhor corrida do dia. A única corrida ok do dia até agora. Todas as outras são abaixo. Ah não, a primeira pra rodoviária foi boa também. Foi boa também, a passageira de boas. Só foi complicado chegar na rodoviária, né? Mas o resto é resenha. Agora eu vou aqui no posto da Diário Notícias mijar pela primeira vez. Estou me mijando como se não houvesse amanhã. E se não tocar nada até eu chegar ali, vamos aproveitar e já vamos almoçar. Se precisar cagar depois, a gente tá pertinho do posto Copacabana, né? Entendedores entenderão. 2h28 da tarde. Mudança de planos. Direto aqui no posto da Copacabana. Mas não vou cagar. Tudo certo, acabei o almoço agora. 2h46 da tarde. Tô esperando corrida. Enfim. Eu juro pra vocês que eu achei que hoje ia ser bom. O que passou na minha cabeça? Acho que eu molhei as cuecas. Eu não vou lá conferir. Foda-se. Já molhei mesmo, né? Não vai mudar nada. Ou vai? O que passou na minha cabeça? Cabeça de
psicopata de Uber. Previsão era de chuva. E ainda é de chuva pro final de semana. Segunda-feira começa as aulas das escolas particulares. Quem ainda tá de férias, no litoral gaúcho pelo menos, e tem as crianças que, na minha cabeça, tem as crianças que estudam na segunda-feira, pela previsão de chuva iam antecipar o retorno pra se organizar, né? Dar a última ajeitada no material escolar, aquela coisa toda. Só passou na minha cabeça. Quer dizer que as coisas aconteçam desse jeito. Eu pensei. Teve uma vez que eu fui, era um carnaval, um desses anos aí atrás. E daí deu uma debandada, 7h17, viagem com parada pra Rua Chico Pedro. Nem me interessa o que vai acontecer nessa. Um carnaval desses aí, alguns anos atrás, que tem uma debandada, assim, tipo, foi todo mundo pra praia. E deu tranqueira na sexta-feira, aquela coisa toda. Daí chegou no domingo da tarde, choveu. E daí eu com a família, não lembro com quem que eu tava, faz tempo isso, resolvemos voltar na segunda-feira, porque tava chovendo. E porque como teve tranqueira pra ir, ia ter muito mais tranqueira pra voltar. Teve tranqueira na segunda-feira na estrada. Um monte de gente voando, pedágio parado, não sei o que, gritaria, dedo no olho, girateta. E é isso que eu imaginei na minha cabeça hoje, essa cena veio. Todo mundo voltando na sexta e no sábado. E amanhã já, né? Isso eu pensei na terça, na quarta-feira, quando eu vi que a previsão era de chuva pro final de semana. Eu disse, o pessoal vai voltar tudo antes. Vai encher, sexta-feira vai ser bom, né? Não. Tá uma merda, são quase 3 horas da tarde. Só toca desaforo nesse momento aqui. E eu acho que eu vou lhe cagar. Resolver, garantir, né? Pra não me ver depois no meio de uma tranqueira correndo com um passageiro. Mas é que eu não tô com vontade, só tá dando uns. Que loucura, cara. É pra isso que eu vivo. Vamos voltar então, né? Voltar pro travesseiro, na verdade não pra casa. Não vou nem dizer que tô afim de ir pra casa, porque eu não tô afim de ir pra casa. Eu não tô afim de ir pra casa. Tô como, inclusive, lá pro Cafofo do Sol agora. 658. Pegar lá na Otto, de ser no Zafari, pra levar pra Amapá por 658. Pegar aqui o Juliano então na José Gomes. Tá, atualiza essa merda, tem que ver aqui. Aqui. Já atualizou. Pegar na José Gomes aqui na Tristeza e levar o Juliano lá pra Florencio Gartua, no Moinhos. Tá dando 26 minutos, eu até acho que faço por menos. Até acho não, eu tenho quase certeza que faço por menos. Mas a Ipiranga tá em obra, lá tá complicado, né? Florencio Gartua tem que passar pela Ipiranga. Não necessariamente, dá pra ir pela Independência. Será que a Independência já tá trancada? Será que o pessoal já voltou? Será que as SUVs estão tudo lá me esperando na Independência e eu tô aqui rateando no tapete? Sei lá. Quando chegar lá eu descubro. Mas enfim, tá dando 26 minutos, achei muito, mas vou fazer só pro destino, aquela viagem tem que fazer 17 milhinhas. Tá pouco? Lá tá pouco. Óbvio que tá pouco. Todas as corridas estão pouco. Foi tão boa a viagem que nem vi o tempo passar, não sei quanto tempo durou. Mas enfim, como a história boa não engaja, não vou nem contar a história do Juliano. Gente buenaça, viemos conversando. Quando vi, cheguei. Dona Aldina, 10 pila, vamos dar. Eu parei aqui na Beira do Triunfo pra ligar o X e voltar a trabalhar. Porque é assim que tá, tu desliga, não toca. E daí pensei, nem vi uma história do Jean. Tá lá em Canoas. Olha só como são as coisas. E daí eu pensei, qualquer coisa que tocar agora, eu pensei, né? Até então eu não tinha ligado o X. Terminei de ver stories, se eu vou ligar o X agora. Qualquer coisa que tocar agora, eu vou aceitar. Ele tá chamando de modo Daniel. Como se eu aceitasse tudo, né, Jean? Tu não tem vergonha na tua cara de falar uma coisa dessa.
Eu não gosto de fazer longa, não quer dizer que eu aceite tudo. Eu não gosto de fazer viagem para outra cidade, não quer dizer que eu aceite tudo. Muito pelo contrário. Posso aceitar muito mais que tu. Isso é fato. Minha taxa agora está 31% de aceitação. E pelo que eu sei, a tua está abaixo de 10%. Mas isso não quer dizer que eu aceite tudo. Isso aí que tu tá querendo fazer aí, ó, é o dia do sim. Isso eu não faço. Nem pensar. Mas pensei, né? A primeira que aceitar, que tocar, eu vou fazer. Ele tocou 33 pila pra bairro Rolaria em Canoas, 25 km. Passageiro que é? Jean. Eu vou printar, vou colocar no Insta depois, pro pessoal não dizer que eu tô mentindo. Isso se o Jean embarcar e eu não me arrepender até ali. Agora são 3h39 e eu não sei por que eu vou fazer essa coisa. Eu não sei. Mas eu sei que eu vou fazer essa coisa. Então não vou fazer essa coisa. A gente vai atravessar, a gente pode atravessar, mas a gente não vai embarcar. Acabei de descobrir por que ele não vai, que eu não vou fazer a viagem pro Jean. Fica mais fácil. Demorou, meu amigo. Atravessa agora e me pega do outro lado. Cara, que coisa feia, velho. Cara, se eu contar pra vocês, ninguém acredita, né? Ele atravessou. E cara, eu vou pro 905 que não vou fazer. Eu acabei de resolver que não vou fazer corrida. Não, Olaria 25 km, 32 pila. Ele tá ali agora, vai me abanar e vai atravessar de novo. E agora, o que eu faço, José? Puta que pariu. Ele atravessou de novo. É pra isso que eu vivo. Deixa eu desligar aqui, tem uma bicicleta e uma ambulância atrás de mim. Uma bicicleta no celular e a ambulância atrás de mim. Eu preciso considerar a viagem do dia. Que loucura, velho. Que loucura. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão, de traje tricolor, como meu coração. Alegria, alegria. Nada como uma mensagem mal colocada pra... Ó, 33 pilinha, a mesma corrida. Aumentou, antes era 32,60, agora é 33,39. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu tava indo pra buscar o cara na Getúlio 901, que é sentido bairro, centro bairro. Só que eu vinha vindo por trás pela Barão do Triunfo e no sentido bairro centro. E ele se ofereceu pra atravessar quando eu tava passando por eles. Eles atravessaram na minha frente, eu fui até lá, fiz o retorno e eles voltaram. Eu passei e abanei. Entrei aqui na Visconde do Herval, de novo, onde eu estava antes. Só toca 5,88. Cara, que coisa nojenta isso aí. Por isso que eu ia fazer antes a palaria. Porque é só isso que toca, só 5,88, 8,86 para 5 km. Eu ia fazer por isso. Daí eu dou razão pro Jean. Camaquã, 7 km 10 pila não. Daí eu dou razão pro Jean. Se tu tá fazendo essas longas, pelo menos tu não tá recebendo desaforo e não tá se estressando. Só que daí tu vai rodar a vida inteira, né? A minha crítica é só essa. Ó, 9 pilas da praia pra rodar 3 km pra Washington Luiz. Agora tu veio, merda. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Faz tempo que eu não gravo assim no modo papagaio de pirata. Vou buscar ali passageiro que nem viu o nome da João Pessoa para Anita Garibaldi, só para sair daqui do centro. Eu não sou de dar palestrinha, eu não sou mais passageiro, né? Às vezes eu invento umas histórias que eu falo aqui, tá? Às vezes eu invento, faço uns teatrinhos, mas em geral eu não gosto de dar palestrinha pra passageiro, ficar reclamando do aplicativo, porque eu nunca sei se não é um funcionário, né, infiltrado, ou se o passageiro não vai chegar lá e vai dizer depois qualquer coisa a meu respeito. Então, no geral, tá tudo bem. Eu só pergunto como tá, serviço tá bom, sabe? Quanto menos se envolver, essa é a minha opinião, melhor. Mas agora foi irritante, sabe?
Não a Dona Carmen tem nada a ver com isso. Foi quem escutou. Mas foi irritante. Eu fiz uma corridinha ok ali na Vipila do Praia pra Washington Luiz. Era Comfort. Daí quando eu tô passando aqui em cima da Borges pra fazer esse retorno que eu fiz ao contrário agora, pra levar ali na Washington Luiz, tocou pra pegar a Dona Carmen lá na General Salustiano, uma 588 mais 250, 8,38, 1 ponto qualquer coisa quilômetros, pra pegar ela lá, bem do lado do Boteco do Paulista, e trazer aqui na Borges, esquina com a Demetrio, no Centro Espírita que tem ali. Então uma corrida ok, né? 8,38, 1 ponto não sei o que km e tal, enfim. Quando eu iniciei a corrida dela, lá na praça, começou a tocar. Daí foi toda a viagem, que durou, sei lá, 5 minutos, tocando o aplicativo. Daí lá pelas tantas, tô fazendo o acesso ali na Demetrio Ribeiro, ela, mas o pessoal tá enlouquecido, né? Começou cedo a loucura hoje. Daí eu desandei a falar, não, senhora, isso não tem nada a ver com o pessoal. Isso aí é porque o estagiário perdeu a vergonha na cara, patati patatá, tá pagando uma miséria e ninguém aceita. Dessas corridas aqui ninguém aceita e fica tocando sem parar, ó. Tudo refugo. E foi tocando. E ela, nossa senhora, nenhuma dessas dá pra fazer. Disse, não, nenhuma dessas dá pra fazer. Ele tocou uma de 47 pra Guaíba, assim, agora é dela, só no bico, sabe, cuidando junto comigo. Ah, essa de 47 vai fazer isso. Bem capaz, era pra Guaíba. 35 km, 47 pila. Quem faz essa aqui é o Jean. O Jean se agarra e vai dando risada, ele e mobilete. Eu não. 47 pila pra Guaíba, 35 km, numas 4 horas da tarde numa sexta-feira, com o risco ainda de pegar ponte fechada. E, sabe, eu não sou de dar palestra, daí eu falei um monte de coisa pra ela. Ah, mas não sei o que, bababá, simples é. As viagens como a da senhora aqui, ó, dá pra fazer, porque eu não perco nada, é 1 km, eu tô ganhando 9 pila, não sei o que. Só que em geral a maioria das coisas não dá. Ela assim, não tinha noção disso. Por isso que demora tanto às vezes, exatamente por isso, senhora. Porque se a gente for aceitar tudo que manda de primeira, a gente não ganha porra nenhuma, a gente é pagado pra trabalhar. Enfim, falei umas coisinhas, umas verdades pra ela. Eu não gosto de novo falar isso pra passageiro. Acho que eles não têm nada a ver com isso. Ou tem, né? Sei lá. Claro que tem alguma coisa, eles têm a ver com isso. Mas eu acho que isso é muito mais muita oferta de motorista. Daí o aplicativo usa isso a seu favor, né? E brinca com a gente, joga os dados. Brinca de peão, brinca de xadrez, joga dama. E nós somos os cavalos, né? Nós somos as pedrinhas ali. Enfim, dura realidade. Só uma divagação aqui pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Essa aqui é a rua Avenida André da Broche. Estou indo buscar o passageiro aqui no 31 da João Pessoa para levar lá para Brita Garibaldi. Tenho que finalizar aqui porque eu tenho que pegar o nome dele ou dela, não vi nem se é homem ou se é mulher. Só aceitei, peguei o celular e resolvi gravar com vocês. E é isso, vamos ali. Quase matei a véia sufocada agora. Que situação constrangedora. Mais de 70 mil viagens, eu acho que eu nunca tinha passado por uma situação tão constrangedora quanto essa. Nem no dia que eu literalmente me caguei no carro foi tão constrangedora quanto foi agora. Eu fui buscar um passageiro lá na Marechal Andréa, naquela obra estratosférica que está tendo ali na Marechal Andréa com a Nilo Peçanha, aquele condomínio de rico que vai sair, né? E começou a me dar dor de barriga, e eu fui buscar o passageiro era um cabeça branca, capacete branco, que são os engenheiros, né? Bem na obra, com as botinas daquele jeito, sabe? E quando eu vi ele levantando o bracinho pra mim, me deu uma raiva, mas me deu uma raiva que eu não consegui fazer nada. Simplesmente cancelei na frente dele, andei mais uns 30, 40, 50 metros e parei o carro. E ele vinha vindo, e até que ele se deu conta que eu cancelei, né?
Nisso me veio uma dor de barriga. Eu pensei, ali tem um Mac. Era só eu seguir a Marcha-André da esquerda. Mac, beleza, fui. Daí soltei um peidão, bem gostoso, aquele pré, sabe? Ah, daí quando tô parado na sinaleira tocou 10 pila. Não vou buscar 5 minutos aqui. Não vou. Quando tô parado na sinaleira, tocou pra pegar na Ibá Mesquita. Pra cá, pra Zona da Aranha. 15 pila. Eu tava só no Comfort nesse momento justamente pra conseguir chegar no Mac. Enfim, não fui pro Mac, não me caguei, porque é impressionante, com passageiro. Teve uma vez que eu me caguei com passageiro. Uma vez aconteceu. Mas, em geral, desaparecem todos os sintomas. Agora tu veio, grande presença, vamos dar ali no meio. Colega da Cove, não esqueci o nome dele. Encontrei ele umas 2, 3 vezes lá nas revisões intermináveis da Cove. Anda num Onixzinho preto, daqueles hatch bonitinho, que não faz Comfort, por sinal. É um absurdo, né? Esses Onix pretos novos aí, bonitinho, que é o mesmo modelo do Nego Velho, porém sem porta-malas. Não fazem Comfort. E os Argo, por exemplo, e tem mais um hatch que faz Comfort, que é pequeno, não é? É o Argo, e o Sandero não faz mais, né? Enfim, o Argo faz, que é do mesmo tamanho, mesmo tudo, que o Onix e o Onix não faz. Mas voltando então pra ver, tocou 15 pila aqui pra Zona da Aranha, eu peguei, tá, agora passou a vontade, de fato passou a vontade. Não tem mais vontade de cagar, pelo menos por enquanto. A mulher entrou no carro, ela perdeu a respiração na hora. Ó, buscar 5 minutos na Santa Casa não vou buscar, mas era boa a corrida, 25 pilas. Só que era lá pro Bourbon Vale, demorar o dia inteiro pra chegar lá. A mulher perdeu a respiração na entrada no carro. E eu pensei, putz, eu tinha acabado de dar um peidão, tá ligado? Só que o cara não sente o cheiro, né? Não tem jeito. O cara não sente o cheiro. E a véia se engasgou na entrada, assim. Ela sentiu, acho que foi tudo ela engoliu a merda, eu acho. Em forma de gasosa. E foi lá, já colou lá do outro lado e baixou o vidro. E aí pediu, né? Super educada a senhora. Ah, o senhor se importa se eu baixar o vidro? A senhora pediu temperatura fria, eu tô com o ar ligado, senhora. Não, é só que tem uma coisa aqui. E daí eu não falei nada. Ela deixou, acho que 1 minuto, nem isso, o vidro aberto e já fechou de novo. E ficou mudinha, não falou mais nada. E cada sinaleira que eu parava aqui na Zona da Aranha, Protásio Alves, eu vim lá da Ibá Mesquita, então eu desci a Nilo, Protásio Osvaldo. Cada parada de sinaleira ela começava. Isso. Não tem o que fazer, né? Isso faz parte isso é da natureza, né? Pô, eu poderia ter tomado cuidado, ter aberto os vidros, enfim, né? Ter colocado meu cheirinho, que eu não coloquei ainda, porque eu baixei os vidros enquanto eu falo com vocês, pra substituir esse ar aqui. E quando eu for partir daqui, eu dou uma partida 33 pila pra onde? Pra Miguel de Jorge, São Sebastião, 11 quilômetros, mas tá dando 34 minutos. Vamos fazer ele. Não gostei do tempo dessa corrida, mas a quilometragem tá boa, 33 para 11, Miguel de Jorge, no Parque São Sebastião, lá no Indóia. Por área é uma péssima corrida, na real. Vou chegar lá às 5h30 da tarde. Não vou fazer. Só um pouquinho. Não vou fazer, não vou pra lá essa hora. Tem que acreditar no que eu prego, né? Se eu não acreditar no que eu prego, não vale de nada. Por isso que eu não ganho dinheiro. Não, eu acredito que eu consigo fazer 33 pila aqui sem ter que rodar 10 quilômetros. 11, bem que tá boa essa corrida, né? Vamos combinar. Mas Miguel de Jorge, Parque São Sebastião, essa hora, às 5h30 da tarde, não é legal, tá? Bem que ali é pertinho da Cis Brasil também, né? E aí só vai tocar alvorada. Ó, daqui a pouco começa a me dar vontade de cagar de novo, ó. Tinha que ter pego o passageiro. Então, só para concluir esse assunto escatológico,
que eu ia fazer? O que eu vou fazer? Então o vidro aqui tá tudo aberto por enquanto, tá circulando o ar. E quando eu sair, vou dar uma aceleradinha, né, pra vir o vento de verdade. E daí sim eu fecho tudo, coloco o cheirinho e daí ligo o ar-condicionado bem gelado. Daí faz o efeito menta, sabe? Que meu cheirinho é de amaciante e com ar bem gelado ele fica no... Enfim, vida real de motorista aplicativo, né? Eu não vou mais falar sobre isso nos próximos vídeos, talvez nunca mais, porque ultimamente esse assunto tem se repetido muito mais do que eu gostaria aqui no canal. A gente passa por isso todos os dias, né? Nós todos motorista aplicativo, e não motorista aplicativo também. Quem nunca se viu numa situação de aperto, né? Literalmente, que não tem condição pelo local de ir no banheiro, aquela coisa toda, e tem que se virar. E agora tô mal posicionado para ir no banheiro, por sinal. E tô começando a me dar vontade, inclusive, de mijar, que eu nem tinha tido até então. E não tem para onde correr aqui. Até tem o posto lá da Loureiro, que é mais perto, eu acho. Para ir para Garibaldi eu não consigo. Tem que fazer a volta na Santo Antônio. E eu me nego a fazer isso essa hora. Que ali embaixo na Garibaldi, que é Farrapos, tem 2 postos. Aliás, tem vários, né? Mas aquele posto Piranga novo, eles fizeram uma loja de conveniência nova e o banheiro tá bem bom. Já fui ali esses dias. Santo Antônio para Cristóvão Shopping Total, não. Ufa, tá difícil. Tá difícil. Deveria ter pego a corrida lá pro Parque São Sebastião, sem dúvida nenhuma. Ratei de não ter feito isso. Acho que eu subi em direção a Moinhos, lá no Fernando Gomes. E lá eu sei que eu tenho um banheiro à disposição, pelo menos. Tá? Não se fala mais nisso. Eu prometo. Ou não. Nunca saberemos. 5 para 5 da tarde. E no fim ainda não mijei. Não me caguei. Não fui pro Parque São Sebastião. Tô aqui no Chácara das Pedras. Fiz 2 corridinhas, uma de 16 e uma de 18. E agora são 5h30 da tarde. Eu acho que eu não precisei ir pro Parque São Sebastião pra fazer R$33, né? Eu fiz 34 até o Chácara. E só para não passar batido nessa minha viagem que eu trouxe aqui o senhor mal educado. Esse não vem mal educado. Esse que eu peguei lá no Parcão. Vou trazer aqui pro Chácara. Mauri Grando, o locutor da 92, que eu carreguei hoje, levei lá pro grupo RBS. Eu mandei a mensagem para ele agradecendo a citação no programa dele. E me respondeu agora. Vozeirão de locutor, sabe? Coisa mais linda de escutar. Me seguiu de volta. Agora eu tenho contato com um cara de dentro do grupo RBS que me segue. Agora o próximo passo é fazer que esse meu contato seja sugestão pro Fetter. E o resto, né? Daí o resto é resenha. Daí o Léo Oliveira que se cuide. Vou chegar lá dando carrinho nele, jogando por fora, mas brincadeira. Mas enfim, né? Brincadeira. Vou começar a fazer mais imitação do Alcemar a partir de agora. Como é que ele fazia? Agora tem que ver uns vídeos antigos do Pretinho, onde o Alcemar fazia, né? Ainda participava. Ou dava assistida no Caixa Preta. Faz tempo que eu não vejo o podcast dele, do Arthur e do Potter, né? E do Pedro Esmanioto, do Arthur Gubert. Ambos eu já carreguei, por sinal. Do Luciano Potter. Esse eu não tive oportunidade ainda, querido. Enfim, tô vazio aqui. Tá uma dinâmicazinha de 2, 3 pila aqui nessa região, nas almofadas e tal. Eu tô indo em direção ao posto que tem em Guatemi, à frente de Guatemi, aqui o Ipiranga. Porque eu preciso viajar pelo menos. Ali não, esse aqui não dá pra cagar e já passou à vontade, já era. Time, né? Time é tudo. Foi só naquele momento lá, só pra me constranger com a véia. Pobre da véia. Foi constrangedor de fato a história. Olha só uma caminhoneta na contramão aqui, ó. Tipo, se achando. A postura dessas SUVs assim, ó. Essa é a reação que eu. Sabe? Enfim, chegando aqui não tocou nada, nem pra mandar a merda. Vamos parar ali então. Mijar-lhe. E depois dar-lhe no meio. Acho que tá na hora de eu recalcular a rota, pessoal. Literalmente. Pensar o que eu tô fazendo aqui. Repensar as coisas tudo.
Paguei um mico agora que eu fiquei até com vergonha. Tu, meu colega do HB20, que me abordou agora na Anitta Garibaldi, levando o primo pobre pro Bourbon Country, provavelmente, penso eu. Hoje tem um evento, Prêmio Best, dos melhores influencers do Brasil no Bourbon Country. Eu sei porque eu escutei o Pretinho agora de tarde. A uma eu não consegui, não me deixaram. Eu escutei que tem o prêmio ali, o Léo Oliveira vai trabalhar lá na recepção dos convidados, fazer o tapete vermelho do prêmio. E provavelmente esse meu colega do HB20 estava levando o primo pobre para lá, para esse evento. Eu deduzo, só deduzo. Porque ele parou do meu lado ali, me abordou. E aí, Daniel, tudo bem? Não sei o que é. Olha quem eu tô levando aqui. Ele baixou o vídeo, eu olhei assim. Não conheço. Ele disse, tu não conhece, isso não faço a menor ideia. É o primo pobre. Eu disse, primo pobre? É o primo pobre, tu não conhece? Eu disse, não. Mas prazer, amigo. E o primo pobre mesmo. E eu, o sinal abriu, fomos. Eu olhei pra minha passageira e disse, tem cada um que parece dois, né? E ela assim, o que tá acontecendo? Eu não entendi nada. Ela assim, eu tive que dar real pra ela. Disse, olha, provavelmente esse motorista aí, ele me abordou porque ele me conhece. Eu tenho um canal no YouTube e tal. Daí caiu a minha ficha, né? Eu tenho um canal no YouTube e ele deve me seguir, deve ter me reconhecido. E ele, daí caiu a ficha. Primo pobre deve ser alguém da internet. Coloque no Google pra mim. E ela colocou no Google. É ele mesmo, olha aqui, ó, a fotinho dele. Eu disse, tá. O meu colega tá levando ele pro prêmio, provavelmente. E eu não conheço, não faço a menor ideia quem seja. Não, né? Tá errado, né? Ou eu deveria conhecer o primo pobre? O que tu acha? Eu fiquei com vergonha. Falei pro passageiro depois, que vergonha. Meu colega tentou me apresentar alguém do meio que eu ouso. Eu não ouso ser influência porra nenhuma, na verdade não ouso isso. Na verdade nunca foi meu objetivo ser influência de nada. Mas enfim, eu deveria saber, eu acho que eu deveria saber quem é o primo pobre. Ou não. Na real nunca saberemos. São 7 e 8 da noite, não anoiteceu em Porto Alegre ainda, não sei que rua é essa aqui é São Nicolau, tô aqui no bairro Santa Maria Gorete. Eu trouxe essa moça desde lá da Vicente da Fontoura, uma viagemzinha de 15 pila que demorou quase meia hora. Porque não tem coisa boa pra fazer mais. E hoje eu não me ajudei, é verdade. Faz dias que eu não me ajudo. Mas hoje o estagiário também não. Hoje eu trabalhei das 5 às 6h30, 7 horas praticamente, só no Comfort, é verdade. Só tinha corrida de 9 e 10 pila. Com exceção daquelas duas primeiras da série que eu citei antes de parar no banheiro. Lá no posto do Iguatemi. Depois dali eu saí com uma de 9, depois fui uma de 9, depois fui uma de 9, uma de 8, sei lá o que. E foi só isso. Dinâmica daquela cor de laranja, cor de xixi, sabe? 2,50. Daí quando parou de tocar lá na São Luís, que foi a penúltima corrida, eu me obriguei a ligar X, porque não, que nem agora, vou ter que ligar X. E daí o desânimo, ele pega e invade meu ser. Eu não fechei R$300 ainda, mas eu tô muito afim de abortar. Hoje faltam 3 episódios pra terminar. Pra terminar não, pra eu chegar no Vibe de 2. Vibe de 2 é um canal no YouTube que eu tô acompanhando faz uns 3 meses. E eles saíram em 2021 de Floripa, de Kombi, a Manezinha. Eles e a Fifi, a cadelinha deles, a Ana e o Anderson. Primeiro eles foram até o Ushuaia e quando chegando no Ushuaia eles resolveram ir até o Alasca.
De 2021 até agora foram mais ou menos uns 300 vídeos. E eu comecei do zero nessa saga. E há uns 2, 3 meses atrás, acho que foi no final de outubro, começo de novembro que eu comecei a ver. E tava atrasado, né? Tipo, eles saíram pro Rio Grande do Sul, saíram do Santa, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, foram subindo, Bolívia, Peru, enfim, todos os países até chegar nos Estados Unidos. Eles estão agora nos Estados Unidos. Agora, hoje eu não sei exatamente onde eles estão, hoje, no dia de hoje, dia 14 de fevereiro, mas o último vídeo que eles largaram, eles estão no Colorado. Faltam 3, Colorado Estado. Faltam 3 vídeos para eu chegar e ficar, né, sem delay, digamos assim. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou para casa para ver esses 3 vídeos. Daqui a pouquinho, não vou fazer, claro que não. Mas a primeira Zona Sul que me levar, eu vou. Tava pensando, hoje é o último dia, não sei se vocês se deram conta, do trânsito meia boca em Porto Alegre, né? Em dias úteis. Amanhã vai estar fraquinho o trânsito. Espero que o movimento seja bom, a demanda de passageiros seja bom. Até acho que vai ser. Se o estagiário ajudar e ele não está ajudando, pode ser que seja um bom dia de trabalho. Como eu achava que deveria ser hoje, que seria hoje. Domingo também, de trânsito de domingo. Agora segunda-feira volta tudo. Já se deram conta disso? Eu estava conversando com o passageiro mais cedo, ele me falou: aproveite esse trânsito aí, delícia para vocês aí, que segunda-feira volta tudo. Ele me falou, eu sempre zero. Tô ligado. Graças a Deus voltam todos os passageiros também, né? Só que não vai voltar a vergonha na cara do estagiário. Essa já era, já acabou há muito tempo. Não tem mais pudor também, não tem mais. Mas como eu falei mais cedo, ele tem todas as peças, né, do jogo. Ele domina, ele faz o que ele quiser com elas. Cabe a nós decidir que rumo tomar. Por isso que eu tava pensando no começo desse take, recalcular a rota, né, de alguma maneira. Tipo, tá foda. O negócio tá... Porque muita instabilidade. Terça-feira foi bom pra caramba. Agora, 3 dias atrás, por causa do calor, fechei 500 pila, era 9h30 da noite. Assim, só trabalhando, valendo. E no outro dia é tudo completamente diferente. É tudo completamente diferente. Ontem foi mais ou menos, não deu nem pra reclamar de ontem. E hoje tá parecendo essa quarta-feira que foi terrível. Pelo menos pra mim. Eu não tô me ajudando, né? Não tô me ajudando. Quando a mente padece, quando a mente não ajuda, o corpo padece. Quando a mente não ajuda, o Uber padece. Mas o estagiário também não. Enfim, desculpe o take longo, a divagação longa. Esse é o penúltimo take. A não ser que alguma coisa aconteça de extraordinário antes de chegar em casa. E vamos ter que ligar X, né? Já viu, ó, quase 10 minutos falando aqui. E nem a merda do aplicativo me mandou. Então vamos ter que ligar X, esperar que venha alguma coisa que dê pra fazer. E é difícil. Tá cada vez mais difícil achar alguma coisa que dê pra fazer. E a lua, hein? Que delícia. Veio com tudo. Não precisa entrar, diz o casalzinho. Ok. Deixei eles sentirem que estão me fazendo um favor. Aqui na família Gonçalves Carneiro, esse condomínio aqui que tem da tenda MRV aqui, ó. Nunca sei, pra mim é tudo igual. Aqui no bairro da Cavalgada, Zona Sul de Porto Alegre, 9h10 da noite. É a última corrida do dia de hoje, então, finalizando por aqui. Vinha só escutando o papinho do casalzinho. Jovem casal, seus 20 e poucos anos de idade. Eu cheguei à conclusão de uma coisa: como a vida é fácil, né? Como a vida é simples. A gente que complica. Não vem ao caso que eles estão falando, mas de uma simplicidade, de uma pureza a conversa deles, assim, ó, resolvendo questões do cotidiano. Começou a me bater, viu, Daniel? É só isso. Não precisa muita coisa, é só isso. Enfim, entendedores entenderão, espero eu. Fazer só o retorninho aqui e depois cafofo do sol. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos.
Compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Resumo do dia de hoje. O estagiário tentou me fuder e eu não fiz força nenhuma para que isso não acontecesse. Na real foi essa. Esse é o pensamento que eu vou ter que levar. Não fiz força nenhuma para que as coisas acontecessem, na verdade. Nenhuma. Amanhã não tem, tá? Amanhã não tem vídeo. Amanhã domingo não tem vídeo. Amanhã eu vou trabalhar com certeza. E muito provavelmente no domingo eu trabalharei também. Voltamos aqui no canal na segunda-feira, no dia 17, junto com as SUVs e as crianças de volta às aulas, finalmente no ano de 2025. Agora sim.